Bom dia, tudo bem? Salmo 58. Nós vamos ver agora no 58 como as pessoas comuns se comportam diante da possibilidade que elas têm de fazer o bem ou o mal. Davi vai começar a questionar aqui neste salmo por que as pessoas que podem fazer o bem não fazem o bem. Por que isso? Perceba que nos salmos anteriores, Davi falou que esteve diante do rei dos filisteus, inimigo e adversário de Davi. Depois ele esteve diante do rei Saul, que também era seu adversário, embora nunca fossem inimigos, mas era seu adversário. Davi parece que agora ele traz uma sequência, como se colocasse diante de todas as pessoas a condição de então poder fazer o bem. Todos nós podemos fazer o bem. A grande pergunta é, se podemos, por que não estamos fazendo? Muitas vezes nós pensamos e educamos até os nossos filhos para ser bom. Só que ser bom não basta, ser bom não é suficiente. É como se fosse um jogo de futebol. Ser bom, eu estou preparando a minha defesa. Mas um time que só tem defesa não ganha campeonato. Nós precisamos preparar também o ataque. Ou seja, eu sou bom, mas eu vou fazer e praticar atos de bondade. Serei justo, eu preciso entrar em ação. Martin Luther King, um líder americano, você já deve ter visto histórias dele, ele tem uma frase que é muito conhecida. O que me preocupa não é o barulho dos maus, o que me preocupa é o silêncio dos bons. Nós devemos ter o hábito e ensinar aos nossos filhos aquilo que é bom, é verdade, mas devemos ensiná-los a se posicionar nas convicções que eles têm, porque senão eles são boas pessoas. Vamos ensinar aos nossos filhos, eles se tornam bons, mas o dia que eles forem pressionados, eles não conseguem se posicionar. Devemos ensinar os nossos filhos a se posicionar. Devemos nós mesmos nos posicionarmos diante daquilo que nós achamos certo. Devemos nos posicionar, deixar de lado o que nós não concordamos e não nos preocupar em agradar um ou outro. Que o nosso relacionamento seja um relacionamento, em primeiro lugar, com Deus, e todo mais fica abaixo disso. Perceba como Davi ele vai falando a respeito daqueles que podem fazer o bem e não fazem. Falem a verdade, juízes. Vocês têm praticado a justiça, vocês julgam com retidão os filhos dos homens. Longe disso, no seu íntimo, vocês estão pensando em iniquidade, distribuindo a terra com violência nas vossas mãos. Vocês desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem, já são desencaminhados. Vocês têm peçonha semelhante à peçonha da serpente, para não ouvir a voz dos encantadores, dos mais fascinantes em encantamento. O Deus quebra-lhes os dentes da boca. Ou seja, Davi vai mostrando a sua revolta, vai dizendo que tem pessoas que parece que já nascem com uma peçonha. Embora nós possamos entender que todos nós somos fruto do meio em que estamos e daquilo que nós aprendemos, todos nós podemos escolher o que iremos fazer a partir desse momento e de agora em diante nas nossas vidas. Davi, então, aqui ele está profundamente chateado, está revoltado com pessoas que podem fazer o bem, mas escolhem não fazer. E qual tem sido a nossa escolha no dia de hoje? Será que nós temos praticado o bem? Lá no Novo Testamento vai falar que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, esse está em pecado. É pecado isso. Aqui no final, então, Davi ele fala o seguinte: alegrar-se-á o justo quando vir a vingança, banharás os seus pés no sangue do ímpio. Então ele está dizendo, aquele que escolhe, que pode fazer o bem e não faz, este é o ímpio. Mas aquele que escolhe, aquele que é justo, lembra, nós já falamos, toda vez que fala de justiça é uma troca, ou seja, aquele que é justo, esse vai lavar os pés no sangue dos ímpios. Mas perceba que Davi não conhecia ainda a Cristo, não tem ideia do que é a graça e do que a cruz fez por cada um de nós. Porque eu entendo que antes de banhar os pés nos inimigos, nós devemos ser banhados e lavados pelo sangue de Cristo. Esse é o nosso foco. Como Davi não conhecia, ele fala dessa forma. Mas eu entendo que o nosso alvo é que o sangue de Cristo, que nos lava e nos purifica, possa encharcar as nossas vidas, para sermos verdadeiramente renovados, experimentar uma vida nova e então fazermos, colocarmos e manifestarmos a bondade, a justiça, aquilo de bom que nós temos, ensinar os nossos filhos. E aí por fim o texto fala: então se dirá, na verdade a recompensa para o justo, há um Deus com efeito que julga na terra. Ou seja, o final todos nós saberemos. A Bíblia fala lá no livro de Apocalipse que haverá um dia onde Deus há de julgar os atos dos homens
desde que a terra foi fundada até o seu último dia. Que nesse dia possamos nos alegrar, estar diante do Senhor e falar: ainda bem que um dia eu ouvi uma mensagem. Essa mensagem falava de um Deus que se fez homem, habitou entre nós, morreu para levar o meu pecado. E agora Ele me propõe fazer uma troca. A minha vida, que me levaria à morte, eu vou trocar. Eu vou abrir mão da minha própria vida para receber em mim a vida dEle. E assim como Ele ressuscitou, eu posso ter uma certeza: eu também vou ressuscitar o dia que meus olhos se fecharem nessa terra. E então abrirei na presença dEle por toda a eternidade. Que Deus te abençoe e que essa esperança possa alegrar o coração de todos nós. Tenha um excelente dia.